Olá, eu sou o Nelson Blecher, diretor de redação do Diário do Comércio, diretamente dos estúdios da BMF Bovespa. Uma das especialidades mais importantes do marketing, sobretudo em momentos de crise, é aquela que se especializa em acompanhar o comportamento do consumidor. Eu estou aqui com um desses detetives do consumo, o sócio da Deloitte, Reinaldo Saad. Tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, Nelson. Reinaldo, uma pesquisa recente da consultoria revelou que os consumidores estão muito cautelosos e já dizem que adiaram as compras para o segundo semestre. Diante disso, o que os varejistas devem fazer? Até lá. Acho que a primeira coisa a se falar é sobre o próprio consumidor. Então, o relato da pesquisa dizendo que o brasileiro hoje está mais cauteloso é em virtude do momento econômico-político que a gente está atravessando. Na verdade, já é um momento de quase 2, 3 anos, e que foi decorrente logo na sequência de um boom econômico que a gente passou, onde a classe média principalmente foi bastante beneficiada. E a classe média sendo beneficiada, ela foi um dos impulsionadores do varejo, e os varejistas se tornaram bastante, utilizaram bastante desse boom para poder também crescer. Só que nesse momento, se o próprio consumidor está cauteloso, eu entendo que também o varejista deveria estar. Então ele deveria estar repensando um pouco na sua estratégia de negócios, principalmente na questão de investimento, principalmente na questão de aquisição de produtos, para que você não sobrecarregue seus estoques e, consequentemente, você tenha aí dificuldades para poder gerir o seu negócio. Então, acho que deveria também o varejista ser cauteloso, assim como o consumidor também já está. O que a pesquisa revelou acerca do grau de confiança dos consumidores brasileiros em relação à economia, à política, ao país, enfim? Mostrou que hoje o brasileiro está mais maduro, acho que ele está mais consciente daquilo que está acontecendo no próprio país e mostra que ele tem uma certa dificuldade para poder criar uma confiança maior diante daquilo que tudo que está se vendo no dia a dia. E aí, logicamente, que isso faz com que ele fique muito mais apreensivo e não tenha essa confiança toda de que a economia vai retomar no curto ou médio prazo. Então, acho que é uma constatação muito real daquilo que a gente já tem vivido aí nesses últimos tempos. Quais seriam, então, as variáveis para melhorar esse quadro de confiança? Eu acho que assim, o governo tem feito algumas atitudes bastante positivas. Eu acho que ontem mesmo teve a redução da taxa de juros. Logicamente que a redução da taxa de juros para o brasileiro, para o consumidor propriamente dito, ele não é de imediato, né? Então existe um período em que essas taxas de juros sendo caindo, ela vai ter o efeito na captação de novos empréstimos ou até mesmo na liquidação das dívidas. Mas eu acho que esse é um momento bastante importante, mostrando que o governo está preocupado realmente em fazer a retomada da economia o mais rápido possível. Que atitudes os lojistas, prestadores de serviços, podem tomar para incentivar o consumo de alguma forma? Acho que a gente tem que dividir aí o que é o varejista. Tem o varejista, o pequeno e médio varejista e tem o grande varejista. Aqueles pequenos e médios varejistas, eles conseguem muito mais rapidamente se acomodar e até se modificar diante de cenário econômico, diante daquilo que os consumidores estão pedindo. Os grandes têm um pouco mais de dificuldade porque realmente são máquinas de negócio muito maiores, da qual você tem que ter alterações significativas nos seus negócios. O que o varejista deve se preocupar é entender muito claramente, estar muito próximo do seu negócio, do seu consumidor, entendendo aquilo que ele quer, o que ele está pedindo, se ele está realmente tendo um anseio de compra como ele tinha anteriormente ou não, e aí personalizar cada vez mais aquilo que são os produtos que estão tendo maior demanda. E a prestação de serviço, ela é inerente e necessária hoje para um consumidor brasileiro também, de novo, bastante maduro, da qual ele não quer só comprar o produto que tenha qualidade, ele quer que tenha um produto com qualidade e que tenha um serviço adequado, principalmente quando a gente está falando das lojas físicas. Isso exige, então, uma atenção toda especial voltada para o quadro interno das empresas, não importa o porte. Exatamente. Elas precisam se voltar para dentro e entender, formar grandes profissionais, fazer com que esses estejam na frente com o consumidor de uma forma bastante vamos dizer, próxima e que ele consiga entender essas necessidades e depois voltar para a empresa para que eventualmente tenha uma modificação aí da sua estratégia. Uma pesquisa da Fiesp revelou que a percepção do consumidor em relação ao endividamento doméstico é o mesmo do início de 2016. E o endividamento está alto. Com a queda dos juros,
Até que ponto a queda dos juros pode melhorar esse ânimo dos consumidores, dos brasileiros, das famílias brasileiras? Não, melhora, de fato melhora, porque quando você vê um movimento do governo, principalmente relacionado a essa parte financeira, efetivamente, que é juros, ele começa a se mostrar um pouquinho mais motivado ou até um pouco mais esperançoso de que ele poderá, no futuro, fazer novos empréstimos ou até mesmo fazer novos financiamentos para aquisição de bens duráveis ou não duráveis. Então, acho que assim, é natural que você, mesmo tendo endividamento, você consiga ter uma luz aí no fundo do túnel, dizendo, pode ser que ainda eu consiga, liquidando essa que eu já tenho, já construir uma nova dívida já com juros um pouco mais baixos. Então, acho que isso é importante, é um estímulo bastante importante para o consumidor. Você falou, ele paga a dívida e vai construir uma nova dívida. Em países de economia sólida, um dos fatores mais importantes para a construção dessas economias foi a capacidade de poupança da população. No Brasil isso é mais difícil. Por quê? O Brasil, por si só, ele não é um poupador, ele é um consumidor. A gente sempre teve isso, acho que passando por histórias, né, que já o brasileiro sempre se mostrou ansioso e vamos dizer assim, querendo sempre consumir mais em vez de poupar. Então, assim, pode ser que, como já dito anteriormente, guerras a gente nunca teve, então a gente nunca precisou poupar, mas a gente teve inflações altas, da qual você tinha um momento em que o dinheiro valia num dia e no outro dia ele valia metade daquele dinheiro. Então, ele não podia ficar com isso no seu bolso, então ele preferia consumir. Então, acho que tem fatores aí de história, acho que tem um fator de cultura que cria uma mentalidade. Que cria a mentalidade daquilo do brasileiro ser muito mais consumista do que poupador. E acho que aí varia também um pouco de nível social e varia também de região para região. Então, o Brasil, como ser um país continental, eu acho que a gente tem todas essas particularidades, mas no cômputo geral, eu acho que o brasileiro, por si só, não é um povo poupador, muito pelo contrário, ele é consumista. Eu tenho uma última pergunta. Com a crise da chamada nova classe média, essas pessoas que agora estão sendo rebaixadas em classe social, qual vai ser o impacto disso social e para os negócios? Acho que o impacto social é bastante importante, porque na medida que você sobe um degrau, né, da sua situação econômica, financeira, com os seus bens, e depois você tem, por algum momento, a economia te mostra, faz acontecer o contrário, ou seja, você cai desse patamar, isso dá um efeito moral muito ruim para qualquer pessoa, né, não é só brasileiro. Isso acontece também em outros países também desenvolvidos, na qual você tenha que, por alguma razão, não ter uma evolução dentro do país e você começa a ter um poder aquisitivo menor e, consequentemente, você passa a ter menos capacidade de compra ou menos capacidade de consumo. Então, acho que isso é um efeito ruim, mas o brasileiro, de novo, ele passou um boom, ele sempre foi uma classe média mais baixa do que comparada com o resto do mundo. Então, acho que agora, de novo, é uma questão de acomodação, só que o efeito moral para o consumidor ou para a família é muito ruim nesse aspecto. E com relação a negócios, eu acho que, de novo, é uma acomodação dentro do país, né? Ou seja, dos negócios como um todo. Eu acho que tanto os varejistas como o prestador de serviço, as indústrias, de uma forma geral, têm também saber como adaptar-se a essa nova classe econômica que não vai consumir tanto como consumia anteriormente. Então, eu acho que tem que ter uma curva aí crescente, da qual, em determinado momento, o país, como a gente está vendo algumas mudanças já ocorrendo, dentro da sua estrutura econômica e incentivos econômicos, passa a ter uma melhora, mas aí, de novo, é médio e longo prazo, e não acredito que isso aconteça em menos de 2020. Muito obrigado, Reinaldo. Para maiores informações, acesse decomércio.com.br.